Em um lance surpreendente, na manhã de ontem, a ex-senadora Marina Silva anunciou sua filiação ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, presidido pelo pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, atual governador de Pernambuco. A decisão de Marina se deu dias depois de ter tido negada pelo Tribunal Superior Eleitoral a criação do partido Rede Sustentabilidade. Estou aqui para falar sobre esse assunto com Vera Magalhães, editora do painel da Folha de São Paulo, e Ricardo Baltazar, editor do Caderno Poder. O que leva a candidata Marina, agora provavelmente como vice de Eduardo Campos, segundo foi aventado na coletiva, na transição do microfone, o Eduardo Campos foi saudado como futuro presidente da República. Ele tem 8% das intenções de voto, segundo o último Datafolha. Marina tem 26%, ou seja, 3 vezes mais do que ele, praticamente. O que leva a Marina a aderir a uma candidatura no PSB de Eduardo Campos, Vera? Bom, Canzinha, primeiro a gente tem que falar aqui com todo cuidado, porque todo esse processo foi muito surpreendente e também não está dado, não foi dito com todas as letras que ela está entrando no PSB para ser vice do Eduardo Campos. Mas há algumas pistas. Ela se sentiu alvejada pelo PT no processo de criação da rede, acha que teve o seu direito conspurcado, falou em aviltamento da democracia, e essa revolta dela é dirigida ao PT, é dirigida à presidente Dilma Rousseff. Então acho que ela olhou no espectro e procurou uma candidatura que fosse a mais viável para se contrapor a isso sem ser aquela antiga polarização PT-PSDB. E ela disse que enxergou um plano C de Campos, quando ainda estava pensando sobre o que fazer. Ao entrar no PSB, ela entra no partido como outsider, aliás, ela nem diz que entra, ela diz que está lá transitoriamente, que está como uma filiação programática ou algo do gênero. Então, ela sabe que quem tem a máquina é Eduardo Campos, quem tem a capilaridade pelo país para fazer campanha é Eduardo Campos, então nessa condição ele começa como candidato. Se ela vai ser vice ou não, vamos aguardar um pouquinho mais, né? Certamente ela deixou todas as possibilidades abertas ali. Ela fez um discurso muito cuidadoso, sem assumir um compromisso claro com nenhuma das opções ali que ela poderia ter. E isso permite para ela que lá na frente, daqui a alguns meses, se as condições mudarem, ela e o Eduardo Campos redefinam ali os papéis que eles vão ter nessa aliança. Agora, o fato de Marina se aliar a Eduardo Campos na eleição de 2014 joga por terra a polarização que era esperada entre PT e PSDB, que foi a tônica das últimas eleições, né? É uma situação nova que bagunça completamente a estratégia que os petistas vinham desenvolvendo desde o ano passado, praticamente, que era apostar justamente numa reedição da polarização, que foi o que funcionou para eles, tanto na eleição do Lula, nas 2 eleições do Lula, na eleição dele, na reeleição e depois na vitória da Dilma. E do ponto de vista do chamamento dos eleitores, o Eduardo Campos, no discurso dele, disse que quem entendeu o que aconteceu em junho não tem nenhuma dificuldade de entender o que ocorre aqui hoje. Ou seja, está querendo absorver um pouco desse caldo de insatisfação que aconteceu em junho nas ruas. Bom, ela foi a primeira beneficiária ali logo depois que os protestos começaram, ela cresceu muito e ela tem um discurso que combina com essa coisa que a gente viu em junho, uma pauta difusa. Ele é um pouco diferente, né? Ele é um político tradicional, ele é um governador, ele também foi alvo dos protestos. Então, nesse caso, eu acho que está meio claro que ele pega uma carona e eu não sei se ele seria, apesar dos olhos azuis, o destinatário dessa voz das ruas, naturalmente, não dá para saber, né? Por outro lado, o Eduardo Campos traz para essa aliança, pode trazer para a Marina, uma confiança que ela não tem sozinha. Ele conquistou nos últimos meses uma credibilidade no meio empresarial, nos bancos, nas elites, que ela não tem. Muita gente desconfia da Marina. Então, dependendo do que eles fizerem com essa aliança ali no ano que vem, isso pode ser um ativo importante para ela, independente do papel que cada um deles vai ter na hora que a eleição começar para valer.